Fim de semana abençoado, não é? O Senhor é bom. Vou pedir a você que abra comigo sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 42 do livro de Jó. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Estou esperando. Jó no capítulo 42. Nós faremos a leitura do verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu nem poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. Até aqui, irmão. Feche os teus olhos, curve sua fronte em reverência ao Altíssimo. Oremos. Santo Deus, Pai querido, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque o Senhor nos dá vida em Cristo e nos reúne aqui, Pai, pelo poder do teu Espírito, para que neste lugar seja manifesta, Pai, a tua palavra. Pedimos que o Senhor, nosso grande professor, nosso bom pastor, fale conosco ao nosso coração, que todas as vozes, Pai, sejam cessadas e tão somente a do Teu Santo Espírito seja ouvida no nosso coração, Senhor. Pedimos que o Senhor repreenda toda manifestação do mal, toda tentativa, Senhor, de impedir o Teu mover nessa noite. Oramos assim e desde aqui agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu irmão? O livro de Jó é um livro que existem pessoas que realmente entendem que se trata de uma fábula, se trata de uma história, se trata de um contexto e uma narrativa poética, às vezes, não é? Pelo seu contexto e a maneira como é escrita. Mas eu queria dizer a você, meu irmão, nessa noite, que essa é uma palavra verdadeira. Isso não é uma história, mas são fatos que aconteceram na vida deste homem chamado Jó. Um homem bastante piedoso, como disse a palavra. Se você for comigo aí ao primeiro capítulo deste livro, não é? Você vai encontrar a descrição, não feita por homens, não feita por uma igreja, não feita por pessoas, mas pelo próprio Senhor, acerca dele, acerca de Jó. Nós encontramos ali, não é? A palavra de Deus dizendo o seguinte no capítulo 1, a partir do 1º verso. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Algumas versões desviava-se do mal. Veja, irmãos, que se trata de um homem que conhece a Deus, que se relaciona com Deus, que busca cumprir a sua palavra, busca andar segundo a sua vontade, e como diz a palavra do Senhor, um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Diante dessas características, este homem, um homem que é um pai zeloso, se você conhece a história de Jó, narrada aqui neste livro, você vê que Jó, todas as noites, ele fazia sacrifícios pelos seus filhos, com a preocupação de qualquer um deles, em algum momento, porventura tivesse desprezado ao Senhor, feito algo que não fosse a vontade de Deus, então pelos filhos, ele ali fazia então sacrifícios. Nós vamos encontrar na história deste homem alguns fatos muito importantes, que são relevantes e necessários para a nossa vida nos dias de hoje. E por isso, irmão, eu queria que você acompanhasse comigo aí a leitura, dentro ainda do capítulo 1,
mantivesse aí também sua Bíblia aberta para que nós façamos então em conjunto a leitura. No verso 2 do capítulo 1, diz que Jó ele tinha 7 filhos e 3 filhas, portanto 10 filhos. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Jó não era tão somente um homem temente a Deus, não era tão somente um homem íntegro, uma pessoa que buscava servir a Deus, mas era também um homem abastado, com bastante fortuna, o homem mais rico do Oriente. E aqui, irmãos, eu queria que você prestasse atenção, porque hoje em dia, as pregações, o mundo, todas as coisas parecem fazer com que você queira cada vez mais riquezas, riquezas e riquezas. Se você acompanha a internet, você vai encontrar avisos de pessoas, olha, se você acessar tal site, você ganha R$300 por dia. Olha, você consegue fazer não sei o que e ganha não sei o que lá. É venda de pirâmide, é venda de vantagens financeiras, tudo voltado para o dinheiro. Parece que o Deus deste século é o dinheiro. E dentro de igrejas também existem pessoas que não têm outra motivação, senão buscar a Deus com a possibilidade, não de quem ele representa, mas exatamente pelo bolso rechonchudo que deve ter o Senhor. Se existem pessoas ricas nesse mundo, meu irmão, imagine como é a riqueza daquele que é o dono do ouro e da prata. Então as pessoas olham para este bolso, não é? E visualizam ali a sua oportunidade. Quando eu era mais novo, não está tão longe assim, né? Era a época das novelas. Hoje a gente não ouve falar tanto de novela, né? Hoje é mais série. Hoje é mais os doramas, né? A turma está lá vendo os coreaninhos, lá, tititi, tititi, né? Lá em casa esse negócio de dorama aí tá, né? Mas tinha a época das novelas, não é? E nas novelas o que mais tinha? Porque eu assistia novela quando era criança. Eu não conhecia Jesus, amém? E o que tinha naquelas novelas, irmão? Era intriga, contenda, futrica, e sempre tinha uma mulher tentando dar o golpe do baú. Ela se casava com um homem rico, não queria saber do homem, mas queria saber da riqueza dela, não é? Eu acho que isso inculcou uma geração que olha para Deus da mesma maneira e tenta encontrar uma maneira de dar o golpe do baú no Senhor, não é? Mas se esquecem que a palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba, ninguém engana o Senhor, não é? Ele conhece as motivações. Então eis aqui, meu irmão, um homem que não é dominado pela riqueza, ao contrário, ele vive em riqueza, ele tem riquezas e Deus é quem concede essas riquezas, mas nada disso afeta o seu coração. Ao contrário, ele continua, mesmo sendo rico, um homem íntegro, justo, reto diante do Senhor e que se desvia do mal. Nós encontramos pessoas muito ricas neste país e que geralmente quem é muito rico busca cada vez mais riqueza e não importa se é de uma maneira correta ou não, importa é que cada vez mais a sua riqueza aumente. Nós encontramos homens que têm ali, eu não sei quantos assistiam um programa que tinha de entrevistas e notícias no passado, e que fizeram uma pesquisa sobre os políticos que enriqueceram num curto espaço de tempo. Tinham pessoas ali, irmãos, que enriqueceram 10, 50, 80% no intervalo de 2 anos. Enriquecer 80% significa quase dobrar a sua propriedade, a sua fortuna. Mas haviam homens ali que enriqueceram mais de 1000%. Não é? Bom, num país como o nosso, se você é trabalhador, se você levanta cedo todos os dias, se você é correto, não é? E encontra no trabalho o serviço e a obediência ao Senhor, e por meio deste trabalho, o canal que Deus usa para abençoar a sua família, você deve entender comigo que evoluir em 2 anos mais de 1000% o seu patrimônio, ora, num país como o Brasil, não é? É algo sensacional, né? Só que para quem é um cidadão normal e que faz as coisas de maneira correta, me parece meio, não é?
a não ser que seja intervenção direta de Deus, bastante difícil. Quantos dobraram 1000% nos últimos 2 anos? Levanta a mão. Ninguém? Irmão, não fica triste não, que eu também não. Mas aqui nós olhamos para um homem que ele tem riquezas, mas a riqueza não transforma o seu coração. Muito ao contrário. Nós vamos encontrar ao longo do texto que Jó era um homem que abençoava a cidade e os arredores de onde ele morava. Jó era um homem abençoado. Verso 4 diz que seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas irmãs para comerem e beberem com eles, não é? E terminando o período de banquete, Jó os chamava e faziam com que se purificassem. É o pai chamando os filhos para que estejam na presença de Deus e busquem purificação. Nos dias de hoje, santificação. E de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Então essa era uma prática constante de Jó. Atenção pai, atenção mãe, você tem orado pelos seus filhos e tem clamado pela purificação da mente, do coração dos seus filhos? Ou você está tão preocupado, não é, com tantos afazeres e que a sua família tem ficado num segundo momento? Jó era um homem que constantemente buscava a Deus pela sua família. E a Bíblia diz que num determinado momento o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, faz uma reunião celestial. E ele chama, nas versões Almeida Revista e Atualizada ou Corrigida, não é? Ele chama os seus filhos, ou como está na NVI, certo dia, os anjos, verso 6, vieram apresentar-se ao Senhor. Deus faz uma reunião celestial e os anjos comparecem. Os seres celestiais comparecem e entre eles, não diferente, todos eles aparecem, está também Satanás. Está aí o diabo, irmão, porque quando Deus convoca, todos obedecem, inclusive este, que é o inimigo das nossas almas. E comparece diante do Senhor. E o Senhor, então, faz a ele alguns questionamentos. Veja aí, não é? No verso 7. E o Senhor, então, disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. Verso 8. Disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Veja que quem dá o testemunho acerca de Jó não são homens, não é a igreja, não é o pastor da igreja que está recomendando o irmãozinho, falou, esse irmão aqui pode receber, né? Porque é bênção aqui na comunidade, mas é o Deus Todo-Poderoso quem afirma que este é um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja então que o diabo vai até a presença do Senhor, porque foi convocado. Em obediência, ele aparece ali e responde às perguntas que Deus o faz. Meu irmão, não existe rebeldia diante do Senhor a ponto de que não haja obediência. As obras que o diabo executa, meu irmão, neste mundo, todas elas estão sob um domínio, o domínio do Senhor. Não há força maior equivalente à de Deus, mas existe o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, cujo poder, meu irmão, não conhece limites. E todos os seres criados respondem em obediência ao chamado de Deus. Está aí o diabo, de igual maneira, a responder. E Deus pergunta se ele viu, porque o que ele estava fazendo? O que o diabo faz, irmão? O diabo fica aí em resort, curtindo a vida e tal. A Bíblia diz que ele tem uma missão, roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que ele anda por aí caçando a quem ele possa tragar. Há aquele crente lambisgoia que se perdeu na sua espiritualidade, se perdeu no caminho e agora, meu irmão, está sendo alvo do diabo. A Bíblia diz que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E é isso que ele responde para Deus. Ora, o que eu estava fazendo? Estava perambulando a terra. Estava procurando a quem eu pudesse então tragar. E aí Deus pergunta se ele viu Jó. E certamente ele viu Jó, mas não encontrou oportunidade. E então Deus, não é, diz a ele, você viu meu servo Jó? E na sequência, meu irmão, o diabo diz algumas coisas
a Deus, não é? No verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Veja o tom de Satanás, não é? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Ora, essa pergunta está indicando algumas coisas, e ele continua. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. A resposta que Deus dá a ele, verso 12, não é? Pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. E aí nós encontramos a Bíblia dizendo que o diabo vai e executa exatamente como Deus ali dá a ele o espaço. O diabo não faz mais e não faz menos, mas exatamente o que foi ali dado por Deus. E o que ele faz então? A primeira acusação que o diabo levanta, meu irmão, diante do Senhor contra este homem chamado Jó, é que o motivo de Jó obedecer a Deus, o motivo de Jó ser temente a Deus, é porque Deus o abençoa. É porque Deus o enriquece a Jó. É mais ou menos como se o diabo estivesse dizendo a Deus: se o Senhor parar de subornar as pessoas pararão de te adorar e vão na tua face te amaldiçoar. E então Deus dá o espaço e diz para que ele faça ali, porque as propriedades de Jó estão agora no poder do diabo, só não deve tocar na pessoa de Jó. A sequência da leitura diz então que Satanás saiu da presença do Senhor e certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, e os jumentos estavam pastoreando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou a lhe contar. Verso 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro que disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram eles embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o último, o que escapou, o único, não é? Para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que a desabou, e eles morreram. Eu fui o único que escapou e veio para lhe contar. Imagine no mesmo dia, irmão, no mesmo dia, toda essa quantidade de coisas acontecerem, não é, na vida de uma pessoa, num único dia. No mesmo instante, você recebe a notícia que você perdeu o seu gado. No mesmo instante, você recebe a notícia de que você perdeu os funcionários que você tinha, os servos que você tinha na sua casa. E uma a uma, acerca da sua propriedade, foi sendo derrubada, a ponto de que até os filhos, 10 filhos, serem perdidos no mesmo dia. Eu não tenho ideia, e assim, é algo terrível imaginar quando um pai precisa sepultar o seu filho. Este é um homem que no mesmo dia sepultou 10 filhos. A minha pergunta para você, meu irmão, nos dias de hoje é: o crente que nós conhecemos hoje, o tipo de pessoa que nós conhecemos hoje, diante dessa multidão de acontecimentos, o que faria? O que faria? Eu consigo imaginar pessoas aqui rasgando com Deus, brigando com Deus, deixando a igreja, se revoltando com todas as coisas. Mas a Bíblia diz que Jó é um homem íntegro, justo. E diante de todas essas notícias, de toda essa tragédia, Jó não abandona a sua fé. Mas a Bíblia diz ali,
no verso 20, que ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. O diabo tem a sua primeira derrota aqui, porque ele diz a Deus que o motivo de que Jó temia a Deus era porque o Senhor lhe dava tudo. E ele diz: tira o que ele tem, para ver se permanece na tua presença. Ou se não se levantará e amaldiçoará o Senhor, dirá que o Senhor não é bom coisa nenhuma, de que o Senhor não honra o teu servo coisa nenhuma, mas diria uma série de besteiras. E acontece que Jó, diante de todas essas tragédias, permanece íntegro, com o rosto em terra em adoração, arrasado, porque perdeu as suas propriedades, perdeu financeiramente, significativamente, num dia só, e teve que sepultar 10 filhos. Não importa se são 10, se são 9, se foi um só. Você entendeu o coração deste homem. E o diabo então fez essa acusação, não é? Jó busca o Senhor por causa do bolso. Meu irmão, se há alguém aqui hoje, não é, cuja intenção em Deus não é outra, senão ser abençoado, eu queria dizer a você que você é dos mais miseráveis que existem. Porque em Deus nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A parte financeira, meu irmão, falávamos no culto de homens que teve recentemente, que um dos homens mais abençoados, usados para que o evangelho chegasse até pessoas como você e eu, os gentios, que não temos descendência, não é, judaica, o apóstolo Paulo. A Bíblia diz como é que ele morre lá no final da epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo. Ele está preso, pedindo a capa porque está com frio, e ele está reclamando que está sozinho, porque todos o abandonaram. Ele foi ao julgamento e não houve um que se levantou para defender. Quantas pessoas foram abençoadas por Deus através desse homem, e no dia do seu julgamento ele estava ali sozinho. Aí ele diz assim: mas o Senhor estava comigo e me fortaleceu. Por isso, irmãos, nesse dia tão terrível na vida de Jó, nós encontramos esse homem prostrado diante de Deus. Imagino que com uma porção de dúvidas, um misto de sentimentos imenso no coração, mas na sua razão ele diz que ele veio nu e voltará nu. Não nasceu rico e não nasceu com dinheiro em bolso. Por isso ele veio nu e voltará nu. E aquilo que o Senhor deu, não só o financeiro, mas os filhos, o Senhor tirou. Louvado seja o Senhor. Quantos de nós têm essa maturidade? De no meio dessa situação de perda financeira, orar dessa maneira. Quantos de nós têm essa maturidade? Quantos que ao perderem um emprego, não é? E é o arrimo da família, o arrimo financeiro da família, não entra em desespero. E ali mesmo já começa, se não a praguejar, mas a levantar uma porção de questionamentos contra Deus. E se esqueceu, como foi dito aqui ao longo de todo o início dessa celebração, de confiar em Deus. Mas não para por aí, irmão. No capítulo 2, a palavra diz que houve um outro ajuntamento destes filhos de Deus, ou dos anjos, como diz a NVI, não é? E novamente, todos se apresentaram ao Senhor, e não diferentemente também o diabo se apresenta. Verso 2, o Senhor então perguntou a Satanás: de onde você veio? A resposta é a mesma, de perambular pela terra e andar por ela. E então disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro,
homem que teme a Deus e evita o mal. Qual é a descrição que Deus faz de Jó para o diabo novamente? Exatamente a mesma, porque Jó não o buscava por interesses financeiros. E Deus continua dizendo: ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Portanto, meu irmão, a fé sincera e verdadeira, ela busca ao Senhor não pelo benefício financeiro ou vantagens que se possa ter. E então Jó aqui vira alvo novamente, não é? Das perguntas aqui que o diabo faz. E no verso 4 ele diz lá: pele por pele, responde Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estenda a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Agora o que o diabo diz é o seguinte: tudo bem, não era o dinheiro? Queimei minha língua, não é? Então tudo bem, fere a saúde dele. Vamos ver se ele continua louvando o Senhor. Tira o bem-estar, a saúde que ele tem, e vamos ver se ele continua, e agora, finalmente, não amaldiçoa o Senhor na tua face. Não é? E, meus irmãos, as doenças e situações, geralmente, elas não é, são difíceis e bem duras de serem tratadas e conduzidas, seja na nossa família ou na nossa própria vida. Não é? Nós tivemos contato recentemente com uma família que a menina desenvolveu leucemia e fez um tratamento que custou bastante à família, e depois de um tempo, agora parece que voltou. Eu não sei se é essa a expressão correta, voltar a ter leucemia, mas todas essas situações entre doença, o financeiro e muito mais, que nós não conhecemos, é uma família recém-conhecida, fez com que o casamento ficasse abalado e decidiram se separar. Né? Eu fico aqui sentido e pensando como é lidar com uma doença na vida de um filho, uma doença tão sensível como essa, não é? Um câncer no sangue, e não ter o amparo do cônjuge, não ter o cônjuge para juntos, não é? Apoiarem um ao outro e buscarem em Deus em função da filha. Mas, ao contrário, houve separação. Então, a saúde, para muitos, infelizmente, não é? É motivo de abandonarem a Deus. E é isso que o diabo faz aqui e diz. Então, se não era o dinheiro, se não eram os filhos, toca na saúde aí, quero ver. Não é? A palavra de Deus diz no verso 6 que o Senhor diz então: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a sua vida. Saiu então Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó, com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre cinzas. E ali, meu irmão, ele começa nessa coceira, nessa pele talvez necrosada já, ele usando este caco, vai raspando a sua própria pele para buscar algum alívio diante de toda a dor e de todo esse sentimento que ele tem. Só que começam a vir as ajudas aí, não é? O próximo ponto que acontece, vem a mulher dele, no verso 9. Então a sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Então Jó agora, ele perde da mesma maneira, não é? Por motivo de saúde, agora a esposa. A esposa que olha para ele e pensa que ele é um miserável. Entre os judeus, se você tivesse algum problema de saúde, se você tivesse problema financeiro, é porque você estava sendo amaldiçoado por Deus. Aquele que não tem problema de saúde, aquele que não tem problema de financeiro, este está sendo abençoado por Deus. Esse é o racional dos judeus. É por isso que nós vamos encontrar lá os discípulos perguntando para o Senhor Jesus: ora, quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe para que ele nascesse assim? Porque alguém pecou, então vem maldição. O Senhor amaldiçoou e trouxe um menino cego de nascença. E aí a mulher agora olha para o marido, provavelmente com esse sentimento de que ele agora está amaldiçoado. Já não serve mais talvez para ser meu marido, porque já está em caco. Não é? Foi do 100 ao 0, não do 0 ao 100. Tinha uma fortuna, agora não tem nada. Está no chão e agora não tem nem saúde. Morre logo.
amaldiçoa, acaba com isso, amaldiçoa Deus e morre. Veja a sabedoria da esposa, né? E eu não vou dizer nada sobre isso, viu? Amém? Amém? E aí a resposta que Jó dá, que ela falava como uma insensata, não é? Como diz a NVI, no verso de número 10. Mas a Almeida Revista Atualizada diz que ela fala como uma doida. Não é? Tem muita mulher doida por aí. Uns conselhos meio esquisitos. Amaldiçoa o teu Deus e morre, foi o que ela disse. E Jó diz para ela, falou, olha, o bem que Deus manda a gente aceita, agora o mal que vem a gente não deve aceitar. Você fala como uma pessoa que não tem sensatez, não é? E a Bíblia diz que em tudo isso Jó continua não pecando. E aí a coisa acontece, seus amigos de longe, sabendo de toda essa tragédia, vêm até ele, 3 amigos se aproximam, e amigos verdadeiros, porque passam 7 dias e 7 noites sentados ao lado de Jó, sem falar uma palavra, sem fazer um comentário, sem absolutamente nada, ficam sentados ao lado de Jó. Aí eu pergunto a você, não é nem se você tem amigos assim, mas se você é um amigo assim, que se sentaria 7 dias, abandonaria o seu dia a dia, o seu cotidiano, porque você viu um grande amigo passando por uma situação difícil e ficaria com ele ali, sentadinho, sem falar nada, só para estar perto, para dar forças com a sua presença. Você é um desses amigos? E Jó recebe 3, mas depois de 7 dias e 7 noites. Esse pensamento de que alguma coisa tinha errado, esses amigos começam agora a depositar diante de Jó. Eles não só pensam, mas como falam, e diante de Jó começam a dizer, rapaz, você deve ter traído a tua mulher. Você deve ter roubado alguém para ser tão rico desse jeito, você roubou alguém e está aí agora a tua recompensa. Não é? E meu irmão, Jó agora começa a se defender diante de tudo isso, porque ele não fez nada daquelas acusações que estavam sendo trazidas diante dele. Então nós vemos Jó sendo impactado financeiramente, perdeu a sua propriedade, animais, servos. Nós vemos Jó perdendo os seus filhos. Nós vemos Jó agora perdendo a sua saúde. Nós vemos Jó perdendo a sua esposa, querendo que ele morra logo. Talvez Jó tivesse um seguro de vida e que desse dinheiro para ela, então morre logo, eu pego o dinheiro do seguro. Marido que tem seguro de vida, não conte para a esposa. Não, pode contar, pode ter segredo. Perdeu a esposa e agora os amigos. 5 áreas aí impactadas diretamente, não é, na vida de Jó, através de toda essa situação. Meus irmãos, tudo isso acontece na vida desse homem e ele não tem outro caminho, senão agora, diante de Deus, se curvar e trazer ao Senhor toda a sua indignação. Até quando? E até quando? E até quando? Várias vezes Jó questiona a Deus sobre este momento que ele está passando, sobre essa aflição. Mas ele não saiu da presença do Senhor e continuou ali, não entendendo e questionando, mas continuou diante de Deus perguntando a ele. E a Bíblia diz que Deus, diante de todas essas perguntas, não responde nenhuma delas. E aí eu queria dizer a você, meu irmão, que tem oração, crente tem que ser maduro, viu, irmão? Porque às vezes quando fala isso parece que choca pessoas, mas você tem que ser maduro. Tem oração que Deus não responde, irmão. E não responde porque Ele não quer responder. Porque a resposta de Deus não faria com que você, meu irmão, crescesse, evoluísse no seu entendimento. Mas ao contrário, em vez de responder a Jó em todos os questionamentos de até quando, do porquê, porque eu, etc, etc, Deus traz 70 afirmações a Jó. Onde é que você estava, Jó, quando eu pus limites no céu? Quando eu estendi os céus, quando eu pus limite no mar, onde é que você estava, Jó? E Deus agora começa a se apresentar, meu irmão, como quem Ele de fato é, o Deus Todo-Poderoso, o soberano do universo. E não como essas pessoas têm dito acerca de Deus. Deus, Ele se apresenta e não precisa de pessoas para se defender. Ele é o Todo-Poderoso. Mas tem pessoas que estão apresentando um Deus que não existe, pelo menos não na Bíblia.
Estão apresentando um Deus que não representa o que as Escrituras descrevem, o Todo-Poderoso. Ora é um Deus fraco, que não tem pulso para controlar o universo que Ele mesmo criou. Ora é um Deus, não é, injusto, porque faz coisas maldosas e tudo mais. As pessoas não têm o discernimento, então Deus se apresenta para Jó, diante de toda aquela situação. E até aqui, meu irmão, Jó continuava sem os filhos, continuava sem dinheiro, continuava sem saúde, continuava sem a esposa e continuava sem os seus amigos. E diante deste fato, deste momento todo, Deus começa a dizer a Jó quem ele é. E todas as perguntas que Deus faz a Jó são perguntas retóricas, que a resposta é óbvia. Onde é que você estava? Nem existia naquela época, né? Não tinha sido nem criado ainda. E Deus está mostrando quem é que controla todas as coisas. Tem gente que pensa que Deus controla só a igreja. Tem gente que pensa que Deus só tem domínio e poder sobre o coração daquele que é crente. Meu irmão, precisa ler mais a Bíblia. A Bíblia fala que Deus endurece o coração de Faraó para o cumprimento do seu propósito. A Bíblia diz que levanta um homem chamado Ciro para que, num tempo devido, 100 anos depois da sua profecia feita por Isaías, ele se levantasse e pudesse liberar o povo para voltar à reconstrução de Jerusalém. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor da minha vida e da sua, irmão. Esse que está passando pela rua, às vezes, ouvindo essas músicas, né, pervertidas, que nem tem ideia que Deus existe, Deus é soberano sobre a vida dele. Assim como é na minha e na sua. Não há um que não esteja debaixo do seu domínio. E Deus, então, agora convoca Jó para uma conversa, porque até ali, meu irmão, ele estava em silêncio. E se tem algo que dói no coração de todos nós, não é o ruído e barulho de muitas coisas, mas às vezes é este silêncio, quando você busca a Deus e parece não ouvir nada, seja porque Deus não se manifesta, ou seja porque a sua consciência está tão cauterizada no pecado que não consegue entender quando Deus fala. E nesse silêncio rompido, o Senhor se apresenta e se apresenta de maneira gloriosa. Para que você veja, não é? No capítulo 41, verso 16, a palavra do Senhor diz lá: quem ousa abrir as portas de sua boca cercada com seus dentes temíveis? Suas costas possuem fileiras de escudo firmemente unidos. Cada um estão lá junto do outro, que nem o ar passa por eles. Estão interligados de maneira que é impossível separá-los. O seu forte sopro atira lampejos de luz, os seus olhos são como os raios da alvorada, e assim vai sendo descrito o tamanho de Deus. O problema, meu irmão, é que as pessoas não têm ideia do tamanho do Senhor. Tem ideia do seu tamanho, tem ideia do seu problema, tem ideia das suas dificuldades, mas se esquece a quem ele serve. E no capítulo 42, que nós começamos a leitura, e eu vou pedir a você que siga para lá, está Jó, meu irmão, depois de ouvir essas todas afirmações e perguntas retóricas que o Senhor fez. No capítulo 42. E a palavra do Senhor diz que, então Jó respondeu. Sabe o que acontece com Jó, meu irmão? Diante da exposição da verdade, o seu entendimento se abre. A Bíblia diz que os seus olhos se abrem para a verdade. E ele diz assim, em verso 2, eu sei que podes fazer todas as coisas. Na versão que talvez esteja na tua cabeça, porque nós somos mais antiguinhos, bem sei que tudo podes. Ao meio da revista atualizada, né? Bem sei que tudo podes. Ora, tempos atrás ele estava questionando, até quando, Senhor? Por que, Senhor? E agora, diante das verdades do conhecimento, da abrangência, do tamanho de Deus, a afirmação que ele traz para Deus é, bem sei que tudo podes. Eu queria te lembrar que Jó continua, sem dinheiro e sem posses, sem saúde, sem os filhos,
sem a esposa e sem os amigos. Bem sei que tudo podes. No meio da situação, da aflição, da tormenta, ele diz, bem sei que tudo podes. Meus irmãos, o que Jó está fazendo aqui, o que é a demonstração desse livro, é o tempo inteiro Jó orando. A oração na vida de todos nós é algo extremamente importante, mas que por alguma razão a gente negligencia, e não tem o nosso momento e o nosso tempo de oração. E o que Jó está fazendo aqui é orando. E diante dos problemas que nós temos, o que é reconfortante e o que nos traz esperança? Falar com alguém que talvez possa resolver o meu problema? Eu me lembro uma vez, eu trabalhava no banco, há muito tempo atrás, 1996. Eu tinha 16 anos, eu acho, não é? E as pessoas estavam com um problema, eu fazia um treco de malote lá, as junções, ainda existe junção no banco, Fábio? Existe? E eu fazia lá a abertura e a correspondência de junções e tudo mais e tal. É como se fosse um chequinho, pelo menos era na minha época, né? As pessoas mandavam dinheiro ou mandavam débito nos departamentos lá. E teve um que não estava dando certo. E aí fala com um, fala com o outro e não resolvia. E aí vieram falar comigo. Eu sei lá o que pensaram, porque eu era não é estagiário que se falava na época, era contínuo. É contínuo, o primeiro cargo que tinha, né? Escriturário, contínuo, sei lá. Aí vieram falar comigo. Mas vieram com uma esperança assim, né? Finalmente achamos alguém que vai resolver o nosso problema. Coitado, não resolvi. Acho que eu causei até mais problema depois, não é? Que triste é você buscar alguém com uma esperança de que alguém possa resolver o teu problema e esse alguém não puder, não tiver condições. Mas quando você e eu oramos, irmãos, nós não buscamos alguém que pode ser que resolva, pode ser que não resolva. Nós buscamos aquele, irmão, que pode todas as coisas. A Bíblia diz assim, olha, sei que podes todas as coisas. E Jó continua, porque ele percebe que existe um domínio, percebe que existe um poder soberano, e ele diz assim, olha, sei que todos os seus planos, nenhum deles pode ser frustrado. Agora ele está entendendo que a vida dele não depende das coisas que ele vê, não são as vistas, não são as circunstâncias, não são as habilidades de um médico dizer que está bom, que está ruim, que vai morrer, que vai viver, mas depende de um que pode todas as coisas e que todos os seus planos, nenhum deles, nenhum se frustra. Porque ele, o Todo-Poderoso, é quem executa. Se fosse eu ou você a executar qualquer plano, meu irmão, pode ser que algum falhe, né? Quem já tentou fazer bolo e o bolo não cresceu? Pois é, você falhou. Quem tentou fazer miojo, o miojo ficou molengão, assim. Passou dos 3 minutos, está vendo? Errou 3 minutinhos, irmão. Coisa mais fácil do mundo fazer. Errou, falhou, né? Agora o Senhor, meu irmão, nenhum dos seus planos se frustram. Nenhum deles, absolutamente nenhum. E Jó agora ele percebe que ele está diante do Deus Todo-Poderoso e ele diz, Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos são frustrados. No meio da tormenta, irmão, não é depois não, é no meio. Ele está lá com os caquinhos de vidro lá, de louça, se raspando lá. Ele está lá com a vozinha da esposa dizendo, amaldiçoa Deus e morre, rapaz, acaba com isso logo. Ele está lá com as palavras dos amigos, dizendo que ele é ladrão, que ele é adúltero, na orelha. E agora, diante de Deus, ele diz, bem sei que tudo podes. Sabe, irmão, o problema do crente é ouvir pessoas e não ouvir a Deus, irmão. O problema de Eva foi porque ela deu crédito ao diabo e não a Deus. O problema é que tem muito crente fazendo a mesma coisa. Está ouvindo a voz do cão, não é? Em vez de ouvir a voz do Senhor. Está achando conselhos valorosos em lugares onde a palavra de Deus não é expressa. E ele continua na sua oração.
Jó está orando no verso 2, não é? Sei que podes todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E aí o verso 3, tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu nem entendia. Sabe o que Jó está fazendo agora, irmão? Ele está diante de Deus pedindo perdão, ele está se desculpando. Ele falou, olha, eu reclamei de um monte de coisa, eu falei de um monte de coisa, mas eu nem entendia. Eu não tinha ideia do que eu estava falando. Eu não tinha nem condições de entender. Porque a mente do Senhor, meu irmão, ela é inescrutável. E tem gente chegando diante de Deus, achando que conversa de igual para igual, achando que dialoga de igual para igual. Jó percebeu e ele disse, Senhor, certo é que eu falei um monte de besteira, eu falei de coisas que eu não entendia. Arrependimento, irmão. Quebrantamento. Não tem como se manter com o nariz em pé diante de Deus. Mas hoje em dia, a gente ouve, não é? Que nós não fomos feitos por cauda, nós fomos feitos por cabeça, que a gente tem que ficar sempre por cima, não é? Vitorioso. E Jó está tendo uma grande lição no meio dos piores dias que ele tinha testemunhado. E ele continua, não é? Dizendo, verso 4, tu disseste, agora escute, eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E diante de todo este diálogo que ele tem, vem o verso 5, que é maravilhoso. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. E eu queria que você prestasse atenção, irmão. Ele disse, eu já tinha escutado falar do Senhor. Era um homem íntegro, um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E que diante do Senhor foi acusado de buscar a Deus por interesse financeiro, acusado de buscar a Deus porque ele tinha saúde. E este homem, que tinha toda aquela fortuna e que foi perdida, ele diz agora para Deus, não é? Eu já tinha escutado falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Agora, somente agora. Depois de toda essa situação, agora os meus olhos te veem. Não belisca, não. Não deixou ele vir pregar. Ele me deu tchau hoje, né? Tinha que deixar ele vir aqui pregar. Não é? Mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, tem muitas pessoas numa caminhada tão longa com Deus, mas que só ouviram falar do Senhor. Ainda não experimentaram da graça. Porque acham que a graça é exatamente não passar por necessidade nenhuma. A graça é exatamente você ter uma família feliz, uma vida feliz e tudo feliz, não é? Esses talvez só tenham ouvido falar de Deus. Mas diante de um momento tão severo como este, diante de todo aquele interrogatório que fez Jó a Deus e nenhuma resposta, diante de Deus apresentando a ele agora, Jó, toda a sua soberania, Jó diz, eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem, porque a minha vida está nas tuas mãos, o teu plano para com a minha vida não vai ser frustrado. O Senhor é soberano e ainda que todo esse mal tenha se levantado. Meu irmão, Jó perdeu quase tudo. Perdeu família, perdeu esposa, perdeu dinheiro, perdeu servo, perdeu amigo, perdeu saúde, mas ele não perdeu a confiança em Deus. E ele diz, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. E aí o que você faz, meu irmão? Diante de amigos que se levantam contra você, vêm para te apoiar, mas na verdade começam a falar que você deve ser um dos piores dos pecadores, é possível, para viver tudo isso? Você é um pecador terrível. O que você fez? Como você se sentiria? Sofrendo todas essas aflições sem ter feito nada, como você se sentiria? Bom, a Bíblia diz no capítulo 42, não é?
que Jó se levantou, no verso 10, olha aí comigo. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Ele foi levantado agora para orar pelos seus amigos, orar por aqueles, não é, que lhe ofenderam, com pensamentos e pressupostos de que ele era uma pessoa pecadora e que vivia aquilo por consequência de alguma coisa. Porque essa é a razão lógica da cabeça da gente, né? Ora, você está passando problema, algo de errado você fez. E a Bíblia diz que esse homem se levantou para orar e se levantou para interceder. E enquanto ele intercedia pelos seus amigos, não era nem por ele, nem por sua situação, enquanto ele intercedia pelos seus amigos, veja, ele continuava sem o financeiro, ele continuava sem saúde, sem os filhos, sem a esposa e sem os amigos. Então, orando pelos seus amigos, verso 10, a Bíblia diz que o Senhor o tornou próspero novamente e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Verso 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. E aí são descritas as coisas que Deus concedeu a ele. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Tudo ele recebeu em dobro. Se você for consultar no capítulo 1, você vai encontrar exatamente que é o dobro que Deus deu exatamente a Jó. Foi o dobro. Diante de todas aquelas aflições, enquanto ele intercedia, meu irmão, a igreja precisa se levantar em intercessão. Porque é na oração, meu irmão, que nós vamos também ter experiências com Deus, mediante a sua palavra. Nós vamos ver o poder de Deus se realizar, o milagre de Deus a se manifestar. Clamando a Deus, a oração, meu irmão, eu ouvi alguém comentando uma vez, que a oração ela não tem poder. Poder quem tem é Deus, que responde às orações. E Deus, o poderoso, que responde às orações, trouxe em dobro o que este homem perdeu. Lhe devolveu saúde, lhe devolveu as propriedades e ele teve novos filhos. Ele tinha 10 filhos e agora ganhou outros 10. Só para que você entenda, ele não perdeu os outros 10, porque os 10 foram guardados pelo Senhor. E agora ele tem novos 10 filhos. Os 10 com o Senhor e agora outros 10 que nasceram. E a Bíblia não diz que ele se casou de novo. Portanto, o financeiro dele, meu irmão, foi restaurado. A sua saúde foi restaurada. Os filhos que ele não tinha mais agora contato, ele ganhou 10 novos filhos. O relacionamento com a esposa foi restaurado, porque ele agora teve não só a oportunidade de renovar ali a sua aliança com a esposa, mas também ter outros 10 filhos. Não é? Pelo menos a Bíblia não indica que foi com outra pessoa. E ali na oração pelos seus amigos. Meus irmãos, essa passagem acerca de Jó, da história deste homem, que de novo não é um conto ficcioso, mas é uma história verdadeira, e que muitos têm testemunho semelhante ao que Jó aqui também viveu. Ao clamarem a Deus, descobrem um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é soberano, meu irmão, e faz nascer vida onde só havia morte. Que traz à existência o que já não existia mais. Um Deus que pode todas as coisas. É um Deus, meu irmão, da restituição.
É o Deus que restitui aquilo que foi perdido, seja pela ignorância ou seja pelo mover do mal. Deus restitui. E hoje nós estamos diante deste Deus. Não o Deus idealizado por igrejas, religiões ou pessoas que falam por aí, mas o Deus que as Escrituras descrevem. Um Deus generoso, inclinado a abençoar, a manifestar a sua graça, e que na sua justiça em Cristo, levanta aquele que está perdido. Eu vi certa vez alguém dizendo, olha, eu encontrei Jesus. E perto dele estava um pastor que disse, não, você não encontrou Jesus. Quem estava perdido era você, não Jesus. Foi Jesus quem te encontrou. Na sua graça, Deus te encontrou, meu irmão, e te trouxe para a luz, te trouxe para a vida, pelo poder do Espírito Santo. E nessa noite, meus irmãos, eu entendo que, assim como eu, muitos aqui têm pedido a Deus coisas, porque eu também tenho. Os meus pedidos, as minhas aflições. E nós podemos perder tudo, irmão. Podemos mesmo. Mas não podemos perder a confiança em Deus. Devemos nos manter, meu irmão, ali, diante de Deus. Ainda que não entendendo nada, ainda que agindo como crianças infantis ali, até quando, mas por quê e tudo mais, nós talvez não escutemos resposta de Deus. Porque Deus responde segundo a sua vontade as orações. Mas nós não podemos perder a confiança no Senhor, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Se há alguém que pode mudar a história da tua vida nessa noite, irmão, é Deus. Se há alguém que pode fazer com que aquilo que está há anos interrompido, parado, fazer acontecer, sendo a sua vontade, é Deus. Se há alguém que pode ir para acima e para além do diagnóstico de médicos, é Deus. Porque esse homem já estava praticamente morto. A sua esposa dizendo, amaldiçoa Deus e morre. Talvez agora ele rico de novo e 2 vezes rico, agora é você que morra. Eu vou pegar uma esposa nova. Não é? Mas não foi o caso. Por isso, irmão, se há alguém que pode restituir, recuperar, é Deus. Tem uma pessoa que eu conheço que estudou muito, mas estudou muito mesmo. E na sua profissão teve dificuldades para ingressar, porque precisava de um certificado. E estudou, entrava na prova e não conseguia. Estudou, entrava na prova e não conseguia. E por isso não conseguia atuar diretamente na área e teve, que ingressar como um estagiário, como uma pessoa, sendo que poderia entrar com salários maiores. E foi assim por alguns anos, não foi assim por alguns meses, foram anos. E a grande preocupação era, meu Deus, é um tempo que não volta. É um tempo que eu não consigo recuperar, é uma experiência que eu não vou ter mais. Meu irmão, só se esqueceram de que é o Deus que pode todas as coisas. E passado um tempo, Deus deu o emprego e colocou numa posição 4 ou 5 degraus acima de onde ela estava. E Deus restituiu o tempo perdido, abençoou financeiramente. Ele pode todas as coisas. Quantas pessoas em leito de morte já, dados como mortos, se levantaram pelo poder de Deus, irmão. Lá em Sorocaba, eu não lembro muito bem que ano foi, no comecinho tinha uma mocinha, acho que 6 anos, que também tinha leucemia. E Deus a curou, irmão. Ele pode todas as coisas. Então, meus irmãos, nessa noite, eu queria te pedir a se colocar de pé.